a última palestra é com César Gonçalves Afonso Piso, engenheiro agrônomo, chefe da Casa da Agricultura de Cumba, na regional de Guaratinguetá. Também eu agradeço a presença do Felipe, e que vai tratar do pinhão paulista araucária enxertada. Obrigado, César. Boa tarde. Tudo bem? Já nem fico horário mais ingrato assim, né? Quente e tal, depois do almoço, todo mundo querendo dormir, tomar café, pra rede, né? Ih, rapaz, eu ando pra cacete. Vamos lá. Bom, obrigado, Anderson. Isso aqui é um prazer pra gente estar aqui hoje. Dá pra me ouvir bem? Não sei, tá bom. Pra gente é um prazer estar aqui hoje. O Novo Produção de Muda aqui de São Bento é um parceiro importante nosso aí no projeto. O projeto Pinhão Paulista, a gente já está... Esse projeto já começou em 2019, 2018, né? A gente engateava, porque a pandemia deu uma travancada e ficamos um tempo aí fechado e tal, mas retomamos aí depois da reabertura. Quem é proprietário rural tem araucária na propriedade, só para eu ter uma ideia. Colhe pinhão, colhe bem, não colhe? Vazio, xoxo, beleza. Bom, vamos lá. Isso aí é a paisagem de Ouro Preto, né, em 1850, né? Então, eu gosto de começar com essa foto, que é uma provocação. Todo mundo pensa araucária, os nomes da araucária é Pinheiro do Paraná, né? Mas não é nada do Paraná, tem araucária desde Ouro Preto, tem registro até nessa época aí no Espírito Santo e por aí afora. E essa charge aqui é só para ter uma ideia, que é o seguinte: tirando quem planta samambaia, tem bastante gente que planta samambaia, né? Em Cunha tem bastante gente que planta samambaia. Tirando quem planta samambaia, a coisa mais antiga que vocês podem imaginar que vocês têm na propriedade de vocês vai ser uma araucária. Alguém tem ideia de quando surgiu a araucária no planeta? Dá um chute aí, vamos lá. Quando? Mais tarde. Mais antiga. Quando a gente fala de araucária, nós estamos falando que ela surgiu aqui, né? No final do Triássico, começo do Jurássico, né? Então, os primeiros dinossauros, né? Os bonitão, T-Rex, né? Jurassic Park e tal. Então, Jurassic Park, né? Então, a araucária é muito antiga. Muito, né? Eu não estou falando daquela árvore, né? Aquela árvore tem, sei lá, 60, 100 anos. Estou falando o gênero araucária, né? E por que isso é importante a gente começar falando isso? Porque assim, ela é diferente de tudo que os senhores conhecem. Todos os outros vegetais que vocês viram na frente, tirando musgo, né, essas coisas assim, eles são muito mais recentes do que a araucária, né? Uma bromélia, as bromélias têm em torno aí de 80, 50 milhões de anos que surgiram. Então, o abacaxi tem essa idade. A araucária, estou falando aí de 200 e poucos milhões de anos. Então ela tem uma fisiologia e uma bioquímica muito diferente. Então, assim, ao contrário dos colegas que me antecederam aqui, que conseguiram dar uma apresentação bastante científica, bastante dados, conhecimento científico, a araucária a gente engatinha nisso, é uma coisa que a gente está aprendendo muito pouca pesquisa foi feita com a araucária. Então, boa parte do que a gente tem aqui hoje são alguns resultados de pesquisa, mas a maior parte são observações empíricas que a gente vai pegando aí no campo, no dia a dia, né? Então aqui é só um exemplo, porque já tinha araucária quando os continentes estavam juntos, né? E os continentes separaram, e aí ficou um pouco a araucária na América do Sul, um pouco lá na Austrália. Então a gente tem algumas espécies aí lá na Austrália de antes, né? Até que ninguém levou isso não. Bom, esse aqui é um mapa de ocorrência da araucária no Brasil. Áreas naturais de ocorrência de araucária estão pintadas em amarelo ali. A gente vê que o Planalto Catarinense, a Serra Gaúcha, os campos paranaenses são uma área realmente expressiva. Mas aqui onde nós estamos hoje, né, a Mantiqueira, e lá de onde eu venho, lá em Cunha, Serra da Bocaina, na parte mais alta da Serra do Mar, também são áreas de ocorrência natural de araucária. Essa era a área dela, né? E isso é o que temos hoje, né? Então a área foi muito reduzida. Isso aí a gente estima, né? Tem vários
trabalhos aí, entre 3% e 8% do que era a araucária que sobrou. Então, por isso, ela é uma espécie considerada em extinção. Ou melhor, em risco de extinção, né? Tá, então por que a gente decidiu trabalhar com a araucária? Né? Quem tem araucária aí na propriedade acha útil, acha inútil, gosta, não gosta, quer cortar fora? Não. O primeiro é o seguinte, senhores, eu estou, como o Anderson falou, na Casa da Agricultura de Cunha. Cunha, para quem não conhece, é um município aqui vizinho, no Vale do Paraíba, limite com Paraty. Nós somos o trecho mais alto de toda a Serra do Mantiqueiro, do mar. E nós temos uma cadeia estabelecida muito grande, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul inteirinho, então vamos lá, o Rio Grande do Sul, a ocorrência da araucária é isso aqui, né? E Cunha é esse negocinho aqui. O Rio Grande do Sul inteirinho colhe cerca de 350 toneladas de pinhão por ano, né? Quem comprou muda lá, viu um cartazinho lá, coletor de pinhão, declare sua coleta. Então, nós fizemos um esforço aí, nós cadastramos 190 coletores de pinhão em Cunha, e só esses cadastrados colhem 400 e poucas toneladas. Eu estou falando que é um município que é 100 vezes menor do que essa região aqui, ó. 100 vezes menor, produz mais do que o Rio Grande do Sul inteiro. Saem carretas carregadas de pinhão de Cunha para abastecer o Ceasa do Curitiba. Nossa, Pinheiro do Paraná! Mas esse pinhão que você está comendo lá, muitas vezes ele vem de Cunha. Se os senhores forem no CEAGESP em São Paulo, vocês enfiarem a mão no saco de pinhão, cada 5 pinhão que você pegar, 2 vem de Cunha. Legal? Isso representa para o município 10%. Isso é uma estimativa, né? Porque uma boa parcela desse pinhão ainda, infelizmente, não é registrado, não é cadastrado. A gente estima 10% do PIB municipal é pinhão, né? Então, assim, o pinhão é uma cadeia forte na Serra da Bocaina, na parte alta do Serra do Mar. Eu estou falando especificamente de Cunha, mas Silveiras também tem uma dinâmica parecida, São José do Barreiro. E eu não sei, a gente infelizmente não tem dados, mas talvez alguns locais aqui na Mantiqueira, vizinho de vocês, tenham uma dinâmica também parecida. Então esse é o primeiro motivo. É um motivo óbvio, a gente tem a cadeia grande do pinhão. O segundo é que, assim, em 2018, alguém conhece essa resolução aqui? 189 de 2018? Quem conhece, levanta a mão aí para lá, por favor. Só um. Não, você não vale perceber. Outro lado. Pessoal, é o seguinte, dá para cortar árvore nativa ou não dá? É fácil? Dá, né? É fácil ou não é fácil? Então, todo mundo falava araucária lá em Cunha, os caras arrepiavam. Nossa, não faz negócio pra mim que não posso mexer nisso aí nunca mais, né? Aí depois meu filho quer fazer uma casa ali embaixo, eu tô lascado. Era assim, felizmente, depois de 2018, a gente teve no estado de São Paulo a publicação da resolução 89. E o que essa resolução determina? Ela determina que qualquer espécie nativa que for plantada, você plantou, você vai lá na Casa da Agricultura, lá do seu município, né? Se for aqui em São Bento, você pode vir aqui no Oliveira. E eles pedem uma ajudinha lá, ou você pode fazer isso pelo portal da CAT. Você registra aquele plantio. Você registrou aquilo, aquela planta que você plantou ali, aquilo é um pé de mamão, é um eucalipto. Você faz o que você quiser com aquele negócio. Você corta, você poda, você maneja, você faz o diabo. Então, isso aqui é uma mudança gigante no estado de São Paulo, porque ele abre a porta, né, facilita para o produtor poder usar, manejar as diferentes espécies nativas que a gente tem no nosso país. A gente tem a maior biodiversidade do mundo, gente, né? É um absurdo a gente ter que viver e plantar só eucalipto. Isso não tem cabimento. Quando a pessoa pensa em madeira, ela pensa em plantar eucalipto. Isso é ridículo. Então, depois dessa resolução em São Paulo, a gente pode manejar essas espécies nativas. Óbvio, né? Desde que você não plante ela na APP, né? Você vai plantar igual a cultura agrícola, você vai plantar ela fora da APP. Tá bom. Então, com essa resolução, isso abre a porta, né? E aí cria uma nova perspectiva de você plantar essa araucária, você vai manejar ela como um pomar, né? Você vai explorar isso, cuidar disso lá na frente. Você não precisa se deter apenas na colheita de pinhão ao longo dos anos, né? Você pode pensar que no final da vida útil dessa planta, daqui 40, 50, 60 anos, sei lá,
você vai poder cortar essa árvore, você vai ter um volume considerável de toro. Alguém tem uma ideia do valor do metro cúbico da madeira de araucária hoje, em Santa Catarina, que é o mercado mais que tem madeira de araucária para corte? Hoje, em Santa Catarina, isso vai variar, obviamente, em função de nó, etc. Fica entre 3 mil e 4 mil reais o valor do metro cúbico da madeira de araucária. Uma árvore de araucária, aos seus 50, 60 anos, eu estou falando que você vai tirar quase 3 metros cúbicos de uma árvore. Então você passou 30, 40 anos tirando piano daquele negócio, e aquela árvore vai te dar 10 mil reais. Né? Então, assim, essa resolução, ela cria essa oportunidade que é, assim, fantástica. Repetiu 2 aí, mas era para ser 3, então. Isso aí, o que é esse bicho aí? Quem conhece esse bicho aí? Queixada. Oi? Queixada, né? Branquinho assim, é o queixado. A relevância ambiental, isso é a Câmara TREP, a gente, o nosso parceiro lá em Cunha, do Parque Estadual Serra do Mar, colocaram isso nas partes no parque, e tem uns estudos em curso, mas assim, na região nossa da Bocaina, etc., a importância da araucária para a alimentação da fauna é assim, assustador, né? O pinhão é um alimento muito importante para a fauna. E hoje, né, uma parte grande desse pinhão ele é coletado para ser comercializado. Então, a ideia do plantio também é a gente aliviar um pouco as áreas de mato, né, para sobrar um pouco de pinhão para os bichos comerem também, né? E esse mapa aí é um mapa que a CAT produziu há uns anos atrás. Ele está na escala grande, mas esse aqui é o 4º motivo porque é araucária. Porque isso aqui, ó. O vermelho, a CAT dividiu o estado em classe de capacidade de uso do solo. Alguém já ouviu falar desse negócio aí ou não? Ninguém nunca ouviu falar em classe de capacidade de uso do solo? O Sérgio, pelo amor de Deus, né? Tem que ouvir. Isso aí é a coisa mais importante, ó. O que dá para você plantar naquele pedaço de terreno sem detonar o terreno? O que atividade agropecuária dá para conduzir naquele lugar sem destruir o lugar, certo? Então, qual que é a questão? Quanto mais escura a cor aqui, mais para o vermelho, mais limitado é o terreno. Por quê? Por várias questões, geralmente, mas nesse caso aqui, principalmente por relevo, né? Por ser íngreme. E aí a nossa região lá, Serra da Bocaina, e a Serra do Mar, vocês aqui também a situação semelhante, né? São áreas muito limitadas para diversas opções agropecuárias, né? Nessas áreas se recomenda então o que? Pastagens bem manejadas, reflorestamentos e cultivos perenes, né? Qualquer coisa diferente disso, a chance de você detonar aquele lugar é muito grande. Isso aqui é um mapa da declividade de Cunha. A gente considera que aqui 15% é o limite tratorável. Então tudo que for vermelho aqui você esquece que não poderia passar trator. O que eu faço com isso? Mando o cara esquecer, largar o terreno fora, né? Isso vai dar, ó, se a gente dividir a área do município, a gente vai ter 30% só tratorável. Só que desses 30%, metade vai ser APP, a beira de rio. Então sobra para o município só 17% de área para plantar, né? Ainda que uma parcela grande dessa área, mesmo plana, ela é assim, ó, pedregosa, né? Então mesmo assim eu não consigo estabelecer uma lavoura intensa aí, que nem, né, a gente vê na televisão aí. Então a gente precisa pensar alternativas de uso do solo desse lugar aqui, para gerar renda, para gerar alimento, que não degrade e que esteja em consonância com isso aqui, né? Paralelo a isso, né, a qualificação ambiental dessa bacia. O que tem a ver essa foto dessa ponte com a araucária? O que tem a ver? Não tem nada a ver. Construída com araucária? Oi? Construída com araucária? Pode ser, né? Mas não foi. Por que rodou a ponte? Por que rodou a ponte? Por que tem enchente? Porque na bacia está tudo detonado, né? Vamos ver, não tem pasto degradado aqui, né?
Tudo bem. A bacia está tudo detonada, a chuva cai, né? Vamos pensar alguém bem cabeludo aqui. Se jogar água na cabeça da pessoa, a água vai ficar presa. Na minha, o que vocês acham? A água corre. A bacia é a mesma coisa. Então choveu aqui, isso aqui foi uma chuvinha de nada, detonou a ponte, né? Por quê? Porque tem uns marvados fazendo isso aqui na bacia. Que água que vai ficar presa aqui? Não vai ficar presa a água, né? A água vai correr, vai encher o rio, vai arrancar as pontes, e o cara vai, ô prefeito, minha ponte caiu. Porra, bicho, não é isso, eu passo lá, né? Olha lá, ou vai fazer roça de milho, que coisa chique, ó. Onde é que está a terra que está lá em cima? Está aqui agora, né? Então, nesse lugar aqui, não é para fazer roça de milho, gente, mas faz mais de 80 anos que já existe esse conhecimento. Esse lugar aqui é para usar com aquela coisa que estava lá, pastagens ou culturas perenes, né? E aí o pessoal geralmente não consegue vislumbrar o mesmo retorno econômico que uma roça de milho. Então, por isso também não vamos matar o camarada aqui, né? O camarada, ele imaginou que aqui ele ia fazer um dinheiro bom com milho, né? Só que nem milho ele vai colher, mas tudo bem. Mas a ideia nossa então, aqui também é mostrar que a araucária é uma alternativa e excelente para você fazer receita, renda nesse lugar sem detonar o lugar, tá? Por que precoce? Bom, aqui é um menininho, esse menino tem 10 anos, desse tamanho assim, ó. Isso aqui é da Embrapa, Curitiba, Embrapa Floresta. A gente levou uma excursão do produtor lá, para ele colhendo o pinhão, né? Assim, né? Do lado. O Anderson tem uma foto dessa, mas o Anderson é um pouco maior que o menino. Então, precoce porque para a gente ter uma velocidade no retorno do investimento, né? Você falar para o camarada, oh, vamos plantar um pinheiro aí, vamos tirar pinhão quando? Ah, que é uns 20, 30 anos. Aí o cara desanima, né? Agora, na versão dela precoce, que é o que a gente tem trabalhado bastante, muda a figura. A gente está falando de começar a colher pinhão, 5, 6 anos, 7 anos, vai depender do manejo de solo que você vai dar para esse pomar. E aí, qual é a técnica que tem se usado? É essa aqui, a enxertia da araucária. Esse aqui é o Ivar, o pesquisador que vem trabalhando com a enxertia da araucária já há alguns anos na Embrapa. Ele está lá em Cunha aqui explicando. Essa foto é lá, na sede da associação. E quando a gente faz a enxertia, a planta, ela vai ser um clone da que deu enxerto, certo? Então, quando a gente faz a enxertia, a gente consegue isso aqui, ó. A gente consegue guardar, manter uma genética diferenciada, uma genética que nos chamou a atenção. Então, os senhores compraram muda lá. Quem comprou muda agora ali? Boa parte das mudas é enxertada, né? Por que você não compra o pêssego de caroço ali? Porque você não sabe como que ele vai sair. Agora, enxertado, ele é uma cópia daquele pêssego lá que... um clone daquele que você gostou lá. Na araucária aqui vai ser a mesma coisa. Então essa aqui, e aí é chato porque ela caiu, mas é legal que ilustra bem. Aquela araucária deitada ali é uma araucária espetacular, tinha um pinhão de qualidade fantástico. Deu um temporal, ela quebrou. Felizmente, nós temos uns filhotinhos dela aqui, uns clones dela, aqui no viveiro, sob os cuidados do Anderson, né? Então a gente não perdeu esse material muito legal que a gente achou lá, né? A gente consegue manter isso. Mais para frente eu vou mostrar uns outros materiais legais também. Então essa é uma outra vantagem dela ser precoce, que o método que a gente usa para ter essa precocidade, ele nos permite isso. Quero fazer só uma ilustraçãozinha aqui de matemática, bem rapidinho. Essa aqui é a propriedade do seu Jair, lá no Engazeiro, lá. Cadê o Filipinho? Conhece lá, Felipe? Ou não? Não dá para chegar lá, né? É um bairro bem distante de Cunha, bem longe. A mãe do Felipe foi professora lá durante uns anos lá. A gente de cavalo, né? Só chega de cavalo. O seu Jair, ele tem 25 hectares essa propriedade aqui. Ele mora em outra. Vocês vão estranhar que não tem a casa aqui. Quem está no fundo talvez não enxergue. Mas o que é a divisa do seu Jair aqui? Vocês conseguem me dizer ou não? Oi? É tudo araucária, 100 e poucos pés de araucária, que o vovô plantou lá, né? Porque não tinha arame, guerdal, né? Não tinha essas coisas naquela época, então marcava divisa com araucária. Beleza, o seu Jair tem, 120 árvores. Nós acompanhamos, a Priscila e eu, colega de trabalho no Casa da Agricultura,
a safra inteira desse caboclo. Ele colheu 5.760 quilos de pinhão nessas 120 árvores. Isso foi a safra 22, 23, se não me engano. E ele vendeu a 4,10 o quilo de pinhão. Vamos lá, matemática, quem é bom aí? Quanto que ele fez de receita? Quanto que ele fez de receita aí? R$23.616, certo? Oh, sério, mas tem os custos. Tem os custos. Uma parte da safra, ele derruba o pinhão. Chama o caboclo lá, o cara bem atlético e tal, tipo eu assim. Sobe na araucária, tira os pinhão e uma parte ele pega no chão. Esses dois sistemas de colher tem dois custos diferentes. Tudo bem? Colher no chão custa R$2 e pouquinho por quilo, tirar em cima na árvore custa R$2,40. Então o seu Jair, nós apuramos ali a safra, ele teve esse custo aqui. Quanto sobrou para ele no bolso no fim dessa safra aí? O pessoal de cálculo, todo mundo está aprovado. Não sei nem certinho lá como vai ser. O seu Jair faturou R$9.692 nessa safra de pinhão. Isso não é exercício, gente. Isso aqui é verídico, não é? Nós fizemos esse acompanhamento com 13, não foi? Quantos produtores? 13, 15 produtores. O seu Jair fez, então, qual que é a área dele lá? 25 hectares, né? Ele fez esse valor por hectare. Tô certo? Tá certo a conta? Por que não tá certo? 25 hectares. Perfeito. Ele não ocupou isso aqui inteiro. Ele tem isso aqui ocupado de pinhão. Se a gente medindo a área ocupada pelas araucárias, dá 1,9. Então eu tenho que dividir isso aqui, ó, por 1,9. Então o seu Jair fez 5.100 e pouquinhos reais de pinhão. Eu estou falando que ele fez R$5.000 por hectare ocupado de araucária. Se os senhores me acharem uma cultura agrícola em barranco assim, que o cara ele só aparece lá para tirar o pinhão, ele não faz absolutamente nada com aquela araucária depois daquele tamanho, né? E que pega fogo, ela passa viva, queima a casca, ela continua. Não irriga, não aduba. Vocês acharem alguma coisa para mim que dá esse retorno, aí vocês levam o prêmio, uma mudinha lá, passa com o Marquinhos, ele vai dar uma mudinha, quem achar esse negócio. Gente, é algo assim espetacular, é uma receita muito grande. Paralelo a isso, pô, e o gadinho? O que esses bezerros estão fazendo aqui? Sombra, né? Isso aqui é Cunha, tá? Não é Jales, não é lugar quente. Cunha é um dos municípios mais frios do estado, mais frio que aqui. Esses bezerros estão torrando no sol, estão indo embaixo da vassoura lá, né? Ainda bem que o cara não roçou o pasto para pegar um pouquinho de sombra, né? Até o zebu, até o Nelore tem resposta, crescimento melhor se ele fica na sombra. Então estou falando para vocês que vocês arborizar um pasto com araucária, além de você colher pinhão, você melhora o conforto do seu gado, ele vai crescer melhor, né? Tudo isso. Na mesma safra que o seu Jair colheu pinhão, esse foi o valor médio aqui do lucro de milho na região de Guaratinguetá. O Vinícius, nosso colega lá que trabalha com grãos, tabulou. Deu mais pinhão ou deu mais milho? O que deu mais rentabilidade? Pinhão. Mas onde você trabalhou mais? Na roça de milho, né? Lógico. E onde que detona mais o terreno? Você viu aquela foto lá que eu mostrei? Ou então aquele cidadão precisa plantar milho? Não precisa, né, gente? Então a ideia nossa aqui com a araucária é isso. Gente, nós temos uma opção, e não é que eu estou tirando ela da cartola, ela está aí, ela responde por 10% do PIB do município. Nós temos uma opção que gera renda pra caramba, e ela condiz com a capacidade de uso daquele solo, né? O leite, olha lá quanto que o leite deu na nossa região, que é uma das principais bacias leiteiras do estado. O pinhão deu quase que metade aí da rentabilidade do leite, só que não dá nem para comparar o trabalho. Então esse é o ponto, né? Esses são os porquês do projeto e porquê de todo o trabalho. Como o trabalho é feito? Bom, vamos lá. Primeira coisa,
a gente tem que identificar as matrizes. Nós estamos partindo aqui, ó, o que o pêssego, framboesa foi há 600 anos atrás, nós estamos hoje na araucária. Então nós estamos partindo aqui muito que do zero. A Embrapa tem alguns materiais já selecionados, o Anderson tem aqui, fez um convênio com a Embrapa, tem esses materiais, talvez em breve já vai ter muda comercializar. Mas nós estamos selecionando isso lá em Cunha. Então a gente faz isso coletivamente com a associação. A gente marca a árvore, a gente tira medidas tanto de crescimento da árvore quanto de produção. E a gente seleciona essas matrizes. A gente coleta as pinhas, leva para a Casa da Agricultura. Essa aqui penteando aqui é a Priscila, colega minha da Casa da Agricultura. Esse é o pesquisador do IPA, Instituto de Pesquisas Ambientais do Estado. A gente pesa, essa é uma balança moderna pra caramba aqui que a gente tem lá, né? Vocês estão vendo aqui que legal. A gente pesa, mede qualidade, enfim, dentro dos nossos limites técnicos ali. Essa já é uma balança mais bacaninha, né? Então, e aí a gente tem selecionado o quê? A gente tem selecionado primeiro qualidade de pinhão. Então é um pinhão muito grande, é um pinhão bom, um pinhão muito saboroso, sei lá. 2, a época de maturação, porque a gente quer chegar no ideal, quando eu estiver aposentando, que a gente tem assim, ó, você tem essas cultivares aqui, esses clones de araucária, que são precoces, eles vão começar a safra para você. Depois vocês têm os medianos, depois você tem os tardios. Você tem uma janela de produção de pinhão legal, esticada, né? Para você poder ter esse artimanho. Então a gente tem escolhido também as matrizes em função da época de maturação. Todo esse material, gente, tem sido encaminhado para cá, né? O curador disso daí é o núcleo de São Bento aqui. Isso aqui a gente coleta os garfos e traz para cá. Está montando a coleção aqui de São Bento e as possíveis, as consequentes mudas. E por último, a gente tem com cautela selecionado produtividade. Por que com cautela? Alguém tem um pitaco aí? Por que a gente não está escolhendo as araucárias mais produtivas? Oi? Um é isso, tamanho. A produção é muito influenciada pela idade da árvore, né? E o outro, que assim, até o momento, as que são muito produtivas que a gente encontra, elas estão em solo orgânico. Em Cunha a gente tem lugares de solo orgânico, né? Então é como se ela tivesse plantado dentro de uma composteira. Então é covardia, ela vai produzir muito, né? Então é uma variável muito influenciada pelo ambiente. Essas duas variáveis, elas são muito mais genéticas, né? Então a gente tem focado mais nelas. Óbvio, né, que a gente também é atento para isso. Isso aqui é só para ter ideia o que a literatura já identificou de cultivares ou de possíveis cultivares, né, no Brasil. Isso é o que a gente tem registrado aí pelo conhecimento popular lá na Serra Bocaina. A gente tem esses 7 tipos de pinhão que o produtor consegue falar para você: esse aqui é pinhão manteiga, cara. Aí você come o diacho do pinhão é diferente do outro. A gente, na medida do possível, está trazendo esses materiais. O Anderson já tem aqui o caiano, já tem o farinha, já tem o roxo. Os outros, infelizmente, está muito difícil de achar a árvore deles. Eu sou surdo, senhor, você tem que falar bem alto. Oi? Isso, é do caiano. Chique. É aqueles que a gente distribuiu do caiano. E esse é o material que a gente achou esse ano. Vocês conseguem perceber o que ele tem de bacana aí ou não? Quem consegue ver na foto aí? Ele só tem metade da casca. É um pinhão pré-descascado. Não tem umas hortaliças minimamente processadas, não é? Então isso aí é a natureza do personagem. Não precisa nem de registro sanitário na vista. Esse pinhão aí, ele só tem metade da casca. O que acontece? Quando você cozinha ele termina de sair do resto da casca. Então você não precisa descascar, isso é fantástico. É um pinhão que você não descasca, você só cozinha e come. Né? Porque muita gente reclama: isso aí é muito chato, você tem que descascar pinhão. Então, esse aí você não descasca. Esse aqui a gente achou muito por acaso no passado, abandonado no meio do pasto. Isso é engraçado porque assim, o Ivar, que é o pesquisador lá da Embrapa, já tem uns 30 anos que ele
pesquisa pinhão, pega pinhão no Brasil inteiro. Em 30 anos ele viu uma árvore dessa, que dá meia casca, no sul. E aí a gente encontrou uma dessa em Cunha. A gente não, o produtor veio e contou pra gente, e a gente foi lá. Pegamos material dessa árvore aí, trouxemos pro ano, isso deu o que? Uns 15, uns 16 enxertos, não foi antes? Foi alguma coisa. Pegou pouco, né? Mas sobrou um aí pra não guardar. Bom, então o que a gente tem feito? A gente seleciona as matrizes, esse é o primeiro passo. A gente escolhe árvores que têm característica interessante. Além de tudo isso que eu falei, a gente tem uma coisa muito importante selecionar na araucária, que alguém sabe me dizer o que é? Alô, caboclo bom. Isso. A gente tem araucária macho e fêmea, todo mundo sabe disso? Tem a araucária fêmea, que é a que dá onde vai ter as pinhas, vai cair o pinhão. E a gente tem a araucária macho. Sem o macho, eu não gosto muito do macho de poder jogar fora, né? Mas enfim, precisa do macho. O macho, sem o macho não tem pinhão, né? Porque precisa polinizar. Só que infelizmente a gente ainda não tem ferramentas, instrumentos muito bons para a gente falar, isso é um macho bom mesmo, né? Esse é um macho meia boca. Não estamos nesse patamar de definir os machos de Corinthians e os machos de São Paulo, ainda está no outro patamar. Mas o que a gente está tentando fazer? A gente imagina que os machos que têm muitos microestróbilos, né? O certo seria medir a produção de pólen, o volume de pólen, a viabilidade do pólen. Só que isso é um patamar de mensuração que a gente ainda não está conseguindo executar. Então a gente imagina que as árvores machos que produzem bastante microestróbilos são árvores que produzem bastante pólen, né? E a gente selecionou um macho desse. Então até agora a gente tem algumas fêmeas aqui com o Anderson em São Bento e um macho que é um macho que produz muito microestróbilo. Mas, né, tem esse porém, a gente não sabe a quantidade de pólen, né? Às vezes é muito microestróbilo, é pouco pólen, sei lá. Mas ainda vamos chegar nesse patamar de mensuração. Então tem essas duas seleções, além daqueles fatores, a gente precisa se atentar que a gente precisa avançar na seleção do macho. E essa é mais difícil da gente mensurar. A gente escolheu um indivíduo lá, esse indivíduo é espetacular. O que a gente vai fazer? A gente precisa pegar o ponteiro da araucária, aquele miolo lá em cima, porque é aquilo que vai tirar material para ser enxertado. Porque a araucária, diferente da maior parte das frutíferas, a única coisa que a gente pode enxertar, pode enxertar outro também, mas o que vai produzir, gerar uma nova árvore, etc., é o ponteiro. Se a gente enxertar a ponta do galho, ele só dá galho, dá um galho infinito, assim, que vai crescendo. Acho que vocês têm um enxerto de galho ali embaixo, ali, né? Depois o pessoal pode dar uma olhada lá. Não sei se eu atrapalhei muita ideia nisso, mas assim, a ponta lá de cima. Então, põe o vídeo aí pra gente, por favor. Então o que a gente faz? Selecionou a matriz e a gente vai atrás de um cabra bom, um cara corajoso, põe esse primeiro aí. Porque esse cara, ele vai fazer isso aí, ó. Ele vai subir na araucária escolhida. Ele tem que subir essa araucária, e via de regra assim que eles sobem, né? Sem corda, sem nada, porque por conta dos galhos ele não consegue passando corda, etc. Com o facão na mão para amortecer a queda, se ele cair. E aí o cara vai subindo. Ele vai ter que chegar lá em cima. Põe o terceiro vídeo. Essa araucária aqui, esse é o Rick, o escalador parceiro, amigão nosso lá. Ele é membro da associação e ele faz esse serviço pra gente. Eles cobram 60, 70 reais por árvore, né? Então o Marquinhos e o Anderson falaram que quem subir uma árvore aqui leva 2 mudas de graça. Ele sobe e ele tem que chegar lá no ponteiro, ó o caboclo aqui, ó, lá na guia vertical da araucária lá, para retirar o material que a gente vai usar para enxertia. Pode voltar na apresentação. Mas cada árvore só dá para enxergar um enxerto? Não, ele vai chegar lá em cima, na primeira vez que ele chegar lá, aquilo nunca foi podado. Então ele vai ter um broto bem parrudo, mas curto. Aí ele vai cortar aquilo, a gente já usa o que der. Que foi o caso dessa que a gente achou esse ano, que dá meia casca.
Ele corta aquilo e a gente usa o que der. Rendeu uns 15 e poucos enxertos lá. A maior parte do ano está falando que não pegou. Tudo bem. Ano que vem, daqui a 12 meses, ele volta nessa árvore. Como ele cortou lá, ela vai ter soltado outro broto lá em cima. Outro não, uns 3 ou 4 ela vai ter soltado. Aí ele tira todos, deixa um só para reproduzir a árvore. E os outros que ele tira ali, aí a gente traz para enxertar. Aí cada um rende mais ou menos, aqueles primeiros renderam uns 40 enxertos, né, Nando? Então é uma coisa nesse sentido assim. Então aí vai dar uns 40 e poucos enxertos. Porque aí, depois que ele fez esse primeiro corte, o broto está super grande, né? Ele inicia a brotação bem comprida. Mas a ideia é formar um jardim clonal, um local que você plante mudas enxertadas, e aí os próximos você tira dali, para você não ter que ficar subindo aquele negócio todo ano, né? É um negócio que vocês viram bastante arriscado, bastante complicado, e cada vez menos gente querer fazer isso aí. Não, só a guia central. E algumas araucárias, muitas araucárias, soltam um broto bem vertical, mas da base. Esse também não serve porque ele não dá precocidade. A árvore não vai, a muda que você fizer não vai ser precoce. Não, ele não vai ser precoce. Ele pega tudo, mas ele não vai ser precoce. Bom, beleza, a gente pega os ponteiros, isso aqui é um ponteirinho, ó, por exemplo. Traz para cá, isso daí ele vai então para enxertar as mudas. Como a demanda é maior, e tem muita gente, né? Felizmente, a gente fica muito contente com isso, querendo plantar, né? Muito maior que a nossa capacidade de obter material para propagar e a capacidade de produzir muda. A gente tem caminhado. Isso aqui é enxertia, eu vou pular porque o Anderson vai fazer uma prática com vocês depois lá. Isso aqui é um jardim clonal comunitário que a gente fez na sede da associação lá em Cunha, nessa ideia de que os futuros materiais para enxertia a gente tire de árvores menores, tá? Como tem muita gente querendo plantar e mais do que tem muda, o que a gente tem feito, né? A gente tem caminhado duas direções. Além dessa, a gente obtém sementes dessas mesmas matrizes. Por quê? Porque a taxa de pegamento é melhor quando você enxerta uma árvore na filha dela, né? Na semente que ela produziu. A taxa de pegamento é melhor, então a gente seleciona a semente, carrega aí um método bem moderno também, transporta essas sementes climatizadas e tal. E aí essas sementes, elas vão tanto para cá, para produzir os cavalos, quanto para a produção de mudas de pé franco nos produtores, lá em Cunha. Então a gente tem orientado os produtores a produzirem as suas próprias mudas também. Porque senão o cara fica lá de braços cruzados esperando o Anderson fazer muda aqui para ele. Não vou perder tempo, vamos para cima, vamos encaminhar isso. Então a gente começou tanto a produzir muda na Casa da Agricultura, quanto na associação dos produtores, quanto em alguns produtores da rua. Uma parte a gente germina em areia assim, outras a gente germina direto em saquinho, e aí essa muda aqui vai para o campo, e aí depois ela vai ser enxertada lá no campo, né? Então eu não perdi tempo, o cavalo já está lá, já se enraizou, ele vai embora. Isso aqui vocês veem, a gente está enxertando, plantando no meio da pastagem, e aí eu queria chamar a atenção para isso. Muitas vezes o produtor imagina, putz, mas eu vou ter que fechar o pasto aqui até a muda crescer. Não precisa. Nós já fizemos esse teste. Se você mantiver isso aqui carpido, e isso aqui é bambu, gente, é a coisa mais simples do planeta. Os bovinos, eles não querem comer araucária. Ele espeta, não é palatável, ele não quer comer araucária. Então, se não tiver braquiária aqui embaixo, não tiver capim embaixo, ele não tem para quem enfiar no fuço ali, não tem nada que ele quer comer. E os pauzinhos aqui, o bambuzinho é só para ele não passar por cima, não pisar aquilo. Até agora funcionou perfeito, essa área aqui já tem 1 ano plantado, com bovino pastejando no meio, então você não gasta roçado, a roçada sua é o bovino, né? A única coisa que precisa fazer é carpir a coroa aqui em volta.
Carpir sim, né? Arrancar o mato, né? Carpir não é muito legal, você vai, às vezes acaba, aqui perdemos algumas mudas na carpida, né? Acaba machucando a raiz, tudo. Então, vai super bem. E aí você enxerta no campo. A gente escolhe um trecho aqui, enxerta do mesmo método, do mesmo jeito que o Anderson vai explicar depois na prática. E a gente tem amarrado com fita veda-rosca. E o produtor chega para mim e fala: César, não tem fitilho. Eu falei: bicho, vou arrumar um para você. Só que aí acabou todos os fitilhos que a gente tinha. Aí um produtor falou para mim: eu estou com pressa, posso amarrar com veda-rosca? Eu falei: nunca pensei, mas vamos testar. Amarra lá. O cara amarrou com veda-rosca, pegou, excelente enxerto. Então, ó, veda-rosca é ótimo. Pode amarrar com veda-rosca. Ele só é mais chato de você soltar depois, mas ele funciona bem. E aí a gente depois vem, depois de uns 40, 50 dias, que enxertou, a gente vem aí, capa a ponta aqui, corta e vai conduzir aqui a brotação que vai vir do enxerto, né? É preciso bastante atenção, que assim, as mudas no campo, nesse sistema, assim, o cavalo ele já está lá no campo, já está enraizado, aqui está com um vigor tremendo, então ele fica soltando broto do cavalo, do porta-enxerto, pra caramba. Então, durante um tempo, mesmo depois que brotou o enxerto, e o enxerto já está relativamente grandinho, você tem que ir lá tirar esses raminhos aqui, porque ela fica um tempo lançando isso. Depois para, o crescimento do enxerto suprime isso, inibe, né? Mas durante um tempo você precisa tentar, porque isso aqui é rápido, e se você deixar ele desenvolve e ele domina o enxerto. Só que a gente teve um pipinão com a leva de mudas que a gente fez com os produtores, que foi isso aí, ó. O que tem essa muda aí? Essa muda tinha 3 anos no campo, 3. Nós plantamos ela antes da pandemia, foi um dos primeiros membros aí do projeto. E essa e outras, elas estavam travadas. Elas não iam por nada. Aí o que a gente fez? A gente foi lá, arrancou ela com todo cuidado. Isso aqui, né? A mardita cadeirinha. O que acontece? Isso aqui, ela foi germinada na areia, ela dobrou a raiz. Ela foi transplantada para o saco, a raiz cresceu de novo, ela dobrou. Aí ela foi para o chão, daí ela foi embora. Por mais que a raiz vá embora e cresça, né? Aqui a foto engana um pouco. Ela tem o dobro de raiz. Se você esticar essa raiz assim, essa muda aqui ela tem o dobro de comprimento de raiz do que ela tem de parte aérea. Isso que ficou uma porção lá no chão que a gente não conseguiu tirar. Mesmo que ela desenvolva a raiz, etc., essa muda fica travada, porque o fluxo de seiva nessas dobraduras da raiz ele fica muito prejudicado. Então, o que a gente tem encaminhado? A gente tem tentado essa solução aqui, tentar formar essas mudas no citrus pot, que é um recipiente que a gente imagina que vai ter menos esse problema. E nessa versão aqui agora, que o Marquinhos cedeu pra gente aí, né, deu palestra de manhã, um tanto desse EcoPot, que o núcleo de produção de mudas, né, o DCM está produzindo agora, vem comercializando. Esse material, ele não tem fundo, né, e ele fica suspenso. Não adianta você ter isso aqui e pôr no chão, senão vai dar o mesmo problema. Você vai ter isso aqui suspenso. O que acontece aqui, ó? Olha o tamanho dessa muda, a raiz dela já saiu para fora. Ela sai, ela vai sofrer uma poda aérea. Como ela está no ar, sem substrato, sem nada, ela seca. E ela não inovela. E aí, ela brota em outro lado, que ela está tentando ali. Aí ela seca de novo, aí ela brota. Você está vendo que ela está brotando aqui, ó? Então a gente ainda não tem nada no campo que foi produzido assim, vai agora nessa estação da chuva. A gente imagina que isso aqui vai dar muito menos problema de cadeirinha, de raiz dobrada, porque a gente não dobra, a raiz ela se auto-inibe ali, ela para de crescer por estar suspensa. E o outro sistema que a gente tem feito é de plantar direto no campo.
a semente, não faz nem muda. Faz o berço lá no campo, planta o pinhão lá, depois você vai enxertar lá em cima. Por que isso? Além da cadeirinha, para tentar resolver esse problema aqui. O que é esse problema aqui? O que é esse problema aqui? O que tem essa muda de errado? Oi? Seca, né? Por mais que a gente leve uma muda chique, bonita pro campo, papapá, você não tem, pelo menos a gente não tem ninguém que está trabalhando no projeto, nenhum produtor que tem irrigação. Isso é algo, né, até, por enquanto, muito difícil de imaginar, se montar um sistema de irrigação para araucária. Ainda mais que isso vai geralmente estar no meio de pastagem, etc. É uma bagunça. Gente, isso aqui é o balanço hídrico normal de Cunha, é o esperado de Cunha. Quem não conhece, Cunha está na Serra do Mar. Chove, deveria chover sempre, até no inverno. Mesmo no inverno a gente espera 40, 50 milímetros por mês. E aí, como é frio pra caramba, não evapora. Então, o normal de Cunha, isso aqui são os últimos 30 anos, a média dos últimos 30 anos, é não ter déficit hídrico. Não, eu não sou louco. É que é um lugar específico do território, como é muito frio, não evapora, e a umidade do mar, normalmente não tem déficit hídrico em Cunha. Mas Sérgio, eu fui em Cunha em julho, está tudo seco, é geado, é frio, né? Não, obviamente hoje em dia também é seco, mas normalmente não tem déficit hídrico. Tá, só que esse aqui é o balanço hídrico de setembro de 2023 a setembro de 2024 agora, numa propriedade parceira nossa que está com 30 e tantas mudas de araucária plantadas. Isso aqui, vocês conhecem esse gráfico aqui? Quem já viu esse tipo de gráfico assim? Ó, basicamente aqui são os meses, ó, setembro, outubro. Cada trechinho aqui é 10 dias do mês, então os primeiros 10 dias de setembro, os primeiros 10 de outubro, do 10 ao 20 de setembro, do 20 ao 30, e aí por aí vai. Isso está então em blocos de 10 dias. O azul é quando está sobrando água. O verde é quando está repondo o que tirou. O vermelho mais pálido é quando está secando o solo. E o vermelho escuro é quando o solo está em déficit, está seco. Gente, o que aconteceu em novembro? Na metade de novembro, déficit bravo, 36 graus, recorde, nunca deu essa temperatura em Cunha, de 14 de novembro. 20 centímetros de solo seco. A gente tinha acabado de enfiar uma porção de muda no solo. Começou a estação da chuva, a gente estava super contente aqui, né? Começo de outubro, está chovendo bem. Aí você vai lá e planta. Geralmente as mudas vêm com isso aí, 20 centímetros de raiz. Então está aquele mudão lindo, só que aí ela passa 10, 15 dias no campo e secou 20 centímetros de solo. Você não tem irrigação para aquilo. O que aconteceu com essas mudas? Nós perdemos 80%. Tem plantio que perdeu 80% das mudas. Só que não foi só aqui, aí repete em dezembro, aí repete em fevereiro. Então o que acontece? O clima, não é novidade para ninguém, está uma bagunça, né? E na nossa circunstância, a bagunça está principalmente na questão de seca. A gente está tendo muitos períodos de seca, calor. Então a ideia da semeadura direto no campo é que é o seguinte: a araucária, como vocês viram ali, ela produz muita raiz, muito. Ela cresce muito mais em termos de raiz no início da vida dela do que em parte aérea, né? É só vocês olharem de novo essa muda aqui, a proporção que ela tem de parte aérea e onde já estava a raiz dela. Essa muda aqui, isso é uma muda de 40 dias. Então, eu estou falando que essa planta no chão, ela já teria ultrapassado os 20 centímetros de profundidade do solo. Então, talvez ela não morresse com essa seca que secou 20 centímetros de solo. Então, a ideia nossa é de plantar direto no campo a semente, é isso, contornar esses períodos de seca e evitar a formação de cadeirinha também. E aí o que a gente faz então? Vamos lá, a gente abre os berços, as covas, seleciona a área lá que vai plantar, e aí primeiro, espaçamento. Qual espaçamento vocês imaginam que a gente está usando?
Oi? 8 por 8, né? Tem alguns lugares que a gente vai com 9 por 9, mas nesse caso da foto, a gente fez 4 por 4. E aí a gente, com a ideia que uma linha vai ser desbastada inteirinho. Pô, César, você é louco? Não. É que é o seguinte, não tem a resolução 8.9? Peraí, só um minuto. Eu posso desbastar esse pomar, eu posso cortar o cara. Está registrado isso. E até ela fechar essa copa, já se passaram bons anos. Então esse é um teste que a gente está fazendo, o produtor topou. A gente quer ver quanto que eu vou tirar de madeira a hora que eu desbastar. Quando eu arrancar uma linha inteira, e ela vai ficar 8 por 8, né? Vou fazer esse desbasto. Eu tenho uma linha inteira de árvore saindo. Tudo bem que a bitola é pequena, né? Não dá uma tábua grande, mas eu consigo fazer uma série de usos para essa madeira. Então aqui nesse caso específico ele está em 4 por 4, mas geralmente a gente tem preconizado entre 8 por 8 e 9 por 9 metros, né? Então isso é bem tranquilo, né? Correção de solo, assim, se vocês pegarem os manuais de adubação, calagem, geralmente eles vão falar que não precisa parar o cara. Porque esses materiais foram produzidos, essa pesquisa, em larga medida, no sul do país. E no sul do país a gente tem um outro padrão de solo. E por mais que seja ácido, você tem uma disponibilidade de cálcio grande, né? Grande, maior que a nossa, né? Em Cunha, na Serra da Bocanha, na Serra do Mar, a gente tem uma gênese, né, uma geologia que você tem muito pouco cálcio. Então a gente tem colocado calcário, a gente tem feito uma correção na cova, né? Óbvio, não tem cabimento, se eu vou manter a pastagem, não tem como fazer uma correção em área total, vou destruir essa pastagem, mas a gente tem feito uma correção na cova e tem dado um resultado bem bacana mesmo. Uma correção leve, né? Não precisa ser nada como se fosse para frutífero, mas a gente tem feito. E feita adubação também, né? Adubação até no sul eles também já preconizam. Quantas alocadas a gente tem que plantar para garantir o macho? Para garantir o quê? Não entendi, ficou com macho? O pasto? Ah, sim, o macho? Isso. Então, nesse sistema de enxertia, a gente não está esperando o macho sair por conta, a gente enxerta o macho. Se você for botar pinhão, é 50%. Que nem metade dos pinhões que você plantar, você pode esperar que vai ser macho, entendeu? Mas no cavalo isso não interessa, porque você vai enxertar por cima, você vai enxertar o macho e você vai enxertar a fêmea. Olha, até agora, dos plantios que a gente fez, a gente não plantou macho. Por quê? Por conta disso aqui, ó. O que tem aqui atrás? O macho. Então, e não são pomares gigantes, né? O maior, que esse aqui, são 80 plantas. E aí você tem bastante, na nossa circunstância, tem bastante machos em volta. Então a gente arriscou. Até agora, nenhum dos pomares a gente pôs macho. Esse ano vai ter alguns que a gente vai colocar, mas até agora nenhum. A Embrapa fala de um macho para cada 9 fêmeas, né? Aí assim, mas isso é algo que é totalmente assim, a gente está no escuro, porque você não tem ideia do volume de pólen que ele produz. A gente não tem muita mensuração da eficiência do macho, né? Então, é isso. Se você for plantar numa área que não tem macho em volta, aí sim, por favor, plante os machos no meio, né? Eu não vou enxertar macho, não vou comprar muda de macho, não vou subir na araucária macho. Mas tudo bem. Mas então você já sabe que metade dos pinhões provavelmente vai sair macho. E aí você reserva isso para formar os machos do terreno. Uma coisa muito bacana é que a enxertia não interfere na qualidade de madeira. A Embrapa já pesquisou isso. E essa árvore, ela vai ter a mesma qualidade de madeira daqui a 40, 50 anos. Então, se você quiser cortar essa árvore, vender tábua, seu neto, né, sei lá. Se você passa aí décadas
colher pinhão e lá na frente a enxertia não estragou, você vai ter uma madeira de qualidade. A gente tem feito, vamos publicar agora um trabalho em parceria com o IPA de repelente da fauna. Porque nesse método de plantar o pinhão direto no campo, o nosso maior problema é isso aqui. A fauna vai comer o pinhão, né? E aí a gente perde muita cola. No caso de algumas plantas enxertadas, a semente ela está ficando séria. Desse pinhão, dá para usar a semente para fazer Isso quer dizer, se a semente que você colher da araucária que você plantou enxertada, se dá para você usar. Olha, até hoje não vi nenhum artigo, nenhum trabalho de pesquisa nisso, mas eu imagino que sim. Não vejo por que ela seria inapta a isso. Mas não tem nenhum, desconheço qualquer pesquisa nesse sentido. Assim. Aí a gente então tem usado esse repelente de fauna. Isso aqui é simples, é cola latex com sulfato de cobre, diluído, cola latex branca com sulfato de cobre. Repele, assim, se você tiver, deu resultado bacana, se você tiver um nível de fauna médio, onde a gente planta beira de mato, aí isso aí não consegue segurar, e mesmo assim eles predam. Mas a predação está girando para a gente em torno de 20%, 30%. Então você pode pensar em plantar mais também, né, eventualmente nesse caso. Aí no berço a gente põe o pinhão, ele vai brotando. Quando a gente, para garantir, às vezes a gente põe mais, a gente desbasta. Aqui é só para chamar a atenção da proporção, né? Então você está vendo só isso aqui para fora, e olha o tanto que ele já lançou de raiz. Isso aqui já tem 12 centímetros de raiz. Então assim, a gente está bem esperançoso. No ano passado a gente fez um plantio direto a campo, que foi bacana, ele aguentou a seca sem problema nenhum. Então a gente está nessa expectativa. Aqui outro dia, essas mudinhas passaram. Elas foram semeadas logo que caiu o pinhão, em abril, e elas passaram a seca inteira aqui, tranquilo. E aí é basicamente isso. O que a gente tem que chamar a atenção, é até meio bizarro falar isso aqui, mas quando você enxerta na araucária, a gente ainda não sabe o que acontece, mas a atração que o enxerto tem, que o material que brota do enxerto está demonstrando para as formigas, é algo bizarro assim. É muito difícil, mas é muito difícil você ter ataque de formiga em pé franco de araucária. Você quase não vê. É muito raro. Agora, quando é um enxerto brotando, nossa, o ataque é muito grande. Não sabemos porquê, se é uma mudança de composição, né, no tecido. E então isso é algo que tem que chamar bastante atenção, principalmente quando você faz a enxertia lá no campo, porque aí o enxertinho seu brota, ele está pequenininho, e aí de uma hora para outra, mas as formigas não estavam consumindo os cavalos, mas realmente elas têm uma atração baixa pelos cavalos, mas pelo enxerto elas atacam. E aí é isso aqui, elas desfolham o ramo, às vezes elas cortam até a ponta do ramo, e aí você perde esse ramo aqui. Ela brota de novo depois. Mas se você atrasar muito, a desfolha é tão grande que aí perde. A gente perdeu muito pé assim também. E aí tem essa coisa que é uma coisa que a gente tem observado. E isso aqui é interessante e preocupante, né? O que vocês notam nessa araucária, nessa mudinha aí? Oi? A gente mandou esse material para a Embrapa do Paraná. Essa aqui não tem patógeno, não foi identificado patógeno, né? Tem, óbvio, muitos organismos secundários, né? São plantas, elas brotam cloróticas, elas nascem já cloróticas. Então a hora que acaba, ela nasce sem clorofila, vamos dizer assim, vai. Então ela não consegue fazer fotossíntese. A hora que acaba a reserva disso daqui, do pinhão, ela está vivendo a reserva. A hora que acaba a reserva do pinhão, ela morre. Então a gente tem muito isso em Cunha, infelizmente. Não tem como bater o martelo, só um estudo genético vai poder mostrar isso, mas as conversas com os pesquisadores na Embrapa é que isso aqui é um indicativo de endogamia, um indicativo de
de que a nossa população de araucárias na região está cruzando há muitas aí com, vamos dizer assim, de uma maneira simples, filho com pai, pai com filho, entendeu? Então a gente começa a ter esses problemas genéticos. E isso aqui é muito mais frequente para a gente em Cunha do que é para o pessoal no sul. Então é um indicador. E como nós estamos numa região isolada da ocorrência de araucária, em volta, a gente não está conectado com a Mantiqueira. A gente tem o vale isolando, né? Então imagina, né, na conversa com o pessoal da Embrapa, de que já estão muitas décadas só aquela população cruzando dentro dela. E aí a gente está tendo esse início de degradação genética. Então esse é mais um motivo que para a gente fica muito importante o trabalho, e ainda mais na versão que nem trazer material do Paraná, etc., para cruzar, para refrescar essa população. E de vez em quando, isso aqui eu queria chamar a atenção, não planta araucária na Baixada. Ela vai dar ruim. Isso aqui são fungos dumping off, né? Fungos de tombamento de plântula. Ele detona. Se for um ano seco e não ficar muito úmido, ela vai conseguir nascer. Só que a hora que ficar úmido, a muda vai morrer. Ela tem muito pouca resistência ao ambiente com muita umidade. E por último, né? Acho que e a nossa maior dificuldade no projeto é essa aqui. Quem comeu pinhão esse ano aqui? Quase todo mundo. Esse pinhão que vocês comeram, ele foi colhido agora em abril, né? Vamos dizer assim, maio, março desse ano 2024. Quando que esse pinhão foi produzido na árvore? 3 anos atrás. Quando? 3 anos atrás. 3 ou 4 anos atrás. 4 anos atrás. Então, olha aqui, gente, assim, a formação do início a araucária não tem flor, tá? Ela é uma gimnosperma, então a gente chama de ginosperma. É um nome chique aí, né? Tanto faz. O início da flor, né? Vamos chamar assim para facilitar. Se ele acontecer em novembro desse ano aqui, esse desenvolvimento dele vai acontecer até agosto do ano que vem. Em setembro ele vai ser polinizado. Esse pinhão vai crescer até novembro de 2026, certo? Vai cair lá para março de 2027, né? Na reconta aqui? Isso, lá para março, abril de 2027. Então o pinhão que você vai comer em 2027, a flor está se formando na araucária agora. E qual que é o problema disso? A gente tem com esse tempo muito grande, tem uma dificuldade de cruzar o impacto de uma ação no manejo da árvore com o resultado na produção. Porque se eu fizer alguma coisa aqui, eu posso influenciar na formação de flor. Se eu fizer aqui, eu posso influenciar no crescimento dos frutos, dos pinhões. E por aí vai. Então você tem uma janela muito grande, né? E isso é uma dificuldade de poder definir o que impacta, o que não impacta na produção. Bom, encerrando, né, só por último, eu queria chamar a atenção que assim, isso aqui, quem conhece pinhole? Pinhole é o pinhão de uma outra espécie de gimnosperma, né, que é um pinheiro da Europa, que tem esse precinho bem camarada, né? O Anderson vai cobrar isso aí pelo café depois. Esse é o quilo dele, né? Então assim, a gente muitas vezes valoriza pra caramba. Isso aqui é horrível, cara, isso é ruim pra cacete. Quem comeu o pinhão aqui, o pinhão dá de 200 nesse negócio, isso aqui é minúsculo, né? Um negocinho assim. O pesto tradicionalmente é feito com isso, né? Então assim, tem restaurante em Cunha que põe pinhole no prato, né? Assim, esses cidadãos têm que amarrar ele no topo do araucária, né? Esse cara que tem que buscar o broto, porque, porra, bicho, você tem um negócio que dá um pinhão que é 6 vezes maior que isso daqui, você está comprando um negócio de 900 pau o quilo, é algo que não dá para entender, né? Tem uma música muito bacana que fala que se farinha fosse americana e mandioca importada, banquete de bacana era farinhado. Então assim, gente, o pinhão é algo espetacular, né? Porque ele é brasileiro, porque ele não presta, e o pinhole é mais legal, né? Vamos valorizar o que é nosso, tá aí
habituado ao nosso clima, é nativo, né? E por último, isso aqui talvez o Pedro conheça lá, isso aqui é o depósito de maçã da Fischer, em Santa Catarina. E aí quando eu falo isso, o pessoal fala, quando eu falo que eu falei antes ali, sobre usar peão, o pessoal fala, mas é perecível. Porra, e maçã não é perecível? E ou que os caras, você come maçã o ano inteiro, o negócio só sai em março, né? Então assim, não existe nada que é. As coisas a gente constrói, a gente faz as coisas, elas não são do jeito que são, né? Elas são feitas desse jeito e a gente pode desfazer. Então, se o peão é perecível, vamos pensar maneiras de, né, de alongar a vida desse produto, né? Então, é isso. Esse é o meu e-mail. Quem quiser também pode ligar na Casa da Agricultura de Cunha, passa lá, tomar um café com o peão. Para a gente é um prazer falar de araucária e a gente está à disposição para atender dúvida, para atender produtor também em outros locais, além de Cunha, além da Serra da Bocaina, que tem interesse em implantar, em produzir, em trabalhar com a araucária, essa coisa tão espetacular. Nosso sonho é que daqui a uns anos a gente faça um evento aqui e seja só pinheiro em volta aqui, né? Pessoal, muito obrigado, desculpa as palhaçadas e valeu pela atenção. Obrigado, César. Bacana essa apresentação. O pessoal, agora eu vou convidar então os palestrantes da tarde para vocês realizarem as perguntas e, seguindo como eu comentei antes do almoço, a ideia é fazer a prática simultânea com o café. Então a gente vai dividir em 4 grupos, 2 vão ficar no café e outros 2 grupos, de acordo com a cor que a gente vai indicar lá embaixo, vai para a dinâmica da enxertia, ok? Então, convidando o pessoal de Lagos para compor a mesa e o César para as perguntas. Só peço para a gente tentar não se alongar tanto nas perguntas para a gente descer para a prática, tá, pessoal? Meu nome é Elka, minha pergunta é para o César. Eu gostaria de saber se a muda tem alguma idade específica para enxertar ou não? Não é nem a idade, é mais o calibre, né? O Anderson vai explicar isso lá. É importante você se atentar à espessura do caule. Mas a gente fez com o Ivar no ano passado. O Ivar é o pesquisador da Embrapa. Nós fizemos enxertia hiper precoce, assim, a muda não tinha nenhum palmo, assim, 10, 12, 15 centímetros de tamanho, toda verde, e foi enxertado e pegou. Tá. A gente consegue tirar a muda já embaixo do pinheiro e replantar? Se tirar com cuidado, caso a raiz seja bem profunda. É bem difícil, porque ela é bem profunda. Você arrebentar a raiz não vai pegar. Eu não recomendo. É tão fácil você fazer a muda. Desculpa. É tão fácil você fazer a muda do pinhão que não compensa. Tá. E no caso, se eu replanto, eu pego o pinhão e planto, eu consigo registrar esse que eu estou ou só se eu compro? Não, você consegue. Eu engasguei, desculpa. Você consegue registrar o que você vai plantar. César, outra pergunta para você, meu nome é Vivian. César, eu queria saber assim, exatamente a diferença de produção de uma muda enxertada e da outra não. Se vocês tem algum lugar que está produzindo já, assim, em grande escala? Tem, no Paraná já tem mudas que foram enxertadas há 15 anos e tal. Estão atingindo aí 80, 90 quilos por plano.
de pinhão. Para eles isso é um valor normal. A gente em Cunha tem árvores que chegam a 200 quilos, né? Então, e são árvores que foram selecionadas. Vamos ver se ela vai repetir esse montante de produtividade quando elas forem adultas também. Boa tarde, uma pergunta para a paradura que serve aí. Primeiro para os três, né? A respeito, vocês falaram muito de biofortificação. Queria saber se as frutas oriundas da aplicação do selênio e iodo podem ser consideradas biofortificadas para selênio e iodo. E depois o impacto no custo de produção aí, se encarece muito o manejo. E para o César, questão de limite de temperatura de região, para se você quiser plantar muda de araucária enxertada lá em Lavras. E se você acha que daria certo o consórcio com café. A gente tem uma demanda grande de São Leopoldo para café e se daria certo. Então, Pedro, com relação da biofortificação, para a gente falar que o fruto é biofortificado, a gente tem que fazer algumas análises. A gente está até fazendo ao longo do tempo agora. Em relação à folha, a gente viu que deu diferença com relação à folha e fruto. Só que para a gente ver que é disponível para a gente tem que realizar alguns testes. São um pouco meio caro, né? Chama de biodisponibilidade, que a gente vai simular, digamos, as enzimas, o que a gente tem no nosso organismo. Então, para a gente comprovar que está tendo essa marcha de absorção do corpo humano, né? É necessário estar terminando esses testes, para isso não faz de finalização. Mas a gente está concluindo que vai ter um resultado positivo. E com relação ao custo, basicamente não vai aumentar tanto. Pois como foi falado na apresentação, são doses mínimas. Então, como foram produtos comerciais, a faixa de preço que a gente viu no ano passado variava entre R$150 a R$250. Então, como a gente aplica uma dose bem mínima, vai variar muito. Então, vai ser o mesmo manejo, pode ser junto que faz algum trato cultural. Então, não tem esse aumento de preço financeiro. Ô Pedro, assim, a literatura é meio efusiva nessa questão da temperatura. O que mais recorrente a gente vê é que eles falam em torno de 17 graus de temperatura média no inverno, para um desenvolvimento adequado. Isso funciona mais ou menos. A gente observa em Cunha que ela tem uma região que ela para de produzir a partir, na nossa circunstância, abaixo de 800 metros, ela vegeta, fica linda, mas ela não dá pinhão, ela dá um pinhão minúsculo, dá xoxo. E olhando mais ou menos a temperatura desses lugares, ela vai girar aí em torno aí dos 18 de média no inverno. Então a gente imagina algo assim, mas eu não tenho segurança para cravar esse número, porque a própria literatura é bem variada. Em relação ao consórcio, é o que a gente sonha, né? Porque tem uma questão que a araucária derruba bastante galho quando bem adulta, e isso vai prejudicar as culturas que estão embaixo. Só que no Paraná, onde eles já estão há mais tempo com a araucária enxertada, né, plantios de 15, 18 anos, eles estão iniciando alguns testes de poda. Grosso modo, assim, o que eles estão percebendo é que a poda da ponta do ramo, ela estimula a manter aquele ramo, ele emite outros lançamentos, e ele continua ativo e ele não cai. Então, o que eles estão imaginando para frente é manter ela podando, ela com desponte em cima e na ponta dos galhos. E aí, numa versão, de novo, não tenho conhecimento ainda disso, mas se isso funcionar, é uma forma de você manter esse galho, evitar queda, evitar prejuízo para as culturas embaixo. E o consórcio, a gente vê, se esse mecanismo, essa técnica se consolidar, o consórcio ele tem tudo para ser espetacular, porque a araucária, eu pareço até advogado da araucária aqui, mas assim, a araucária tem um negócio que é surreal, que poucas outras plantas têm. Ela tem um mecanismo de irrigar o terreno para você.
tem alguns trabalhos, posso até te mandar isso depois, que já conseguiram comprovar com hidrogênio marcado que ela capta a água da neblina pelas folhas e ela solta essa água no solo. Então ela vai tirar a umidade, vamos dizer assim, do ar e vai umedecer o solo. E pra gente que tem muita neblina, que eu comentei até com você ontem, isso é um acréscimo de água no solo importante. E o segundo, tem, acho que é só um trabalho que mostrou que a araucária tem um mecanismo que chama hydraulic lift, que eles chamam, que é, sei lá, o levantamento hidráulico, que como ela atinge, dentre as espécies arbóreas que a gente tem no país, ela talvez seja a que tem um sistema radicular mais profundo. E aí o gradiente de hídrico que você vai ter na superfície, que vai estar seca, e no solo lá 4, 5 metros de profundidade, que vai estar úmido, a araucária também bombeia, ela absorve água nas camadas mais profundas e ela solta água nas camadas mais superficiais. Então ela faz essa via dupla. Então a gente imagina que ela tem um potencial de reduzir o estresse hídrico do local e portanto gerar um benefício para as culturas consorciadas. Boa tarde. Meu nome é Eniel, vou fazer uma pergunta para o César. Quando você falou a respeito da dificuldade hídrica no plantio, e durante os primeiros meses que ela tem aquela dificuldade, a planta pode sentir muito com a carência de água. É possível, vocês utilizam o método daquele de utilizar o gel no plantio? Esse ano nós vamos utilizar, mas esse problema que o senhor está falando, a gente teve mais ele nas mudas, né? Por isso que a gente está fazendo a semente direto, porque a semente solta a raiz muito rápido, a raiz aprofunda muito rápido, então ela atinge camadas mais profundas mais rapidamente, tende a sofrer menos com o estresse hídrico. De fato, o plantio que a gente fez ano passado de semente direto no campo, elas não cresceram, né? Não é que elas cresceram na seca, mas elas não morreram, elas estão lá bem, e imagino que elas vão tomar o crescimento agora. Mas o gel a gente vai usar nesse ano, a gente até hoje não usou, porque é um custo a mais, a gente está tentando limitar. Né? Boa tarde, meu nome é José. Eu e meu pai, a gente produz as araucárias enxertadas, já tem 300 mudas já plantadas, 200 no local, 300 nos costas, e no momento a gente busca no Paraná. Aí eu estava na dúvida, mesmo, das mudas do Paraná, se os machos nossos vai se reproduzir, que são as mudas do Paraná. Essa é a minha dúvida. Como que é o seu nome? José Fernando. José, essa pergunta sua é espetacular, porque assim, até hoje não foi estudado, e o professor Giancarlo Desalc propôs para a gente fazer esse projeto de verificar a compatibilidade do pólen das nossas araucárias da bocaina com as fêmeas do Paraná e vice-versa, os machos do Paraná com as fêmeas da bocaina. Mas infelizmente a gente não conseguiu colocar esse projeto para acontecer ainda, então eu não tenho a menor ideia do que está, entendeu? Mas é um problema a ser pesquisado. Eu até perguntei isso estava no curso lá do coisa, eu perguntei também o cara que trabalha lá na Embrapa, ele falou também que não sabe também. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É isso aí, obrigado. Hein? Oi, meu nome é Marcos, lá de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Eu tenho uma pergunta para o trio aí. O selênio e o iodo aumentam a resistência das plantas a problemas fitossanitários?
E também, como o selênio e o iodo se classificam? Eles seriam nutrientes, poderiam ser classificados como nutrientes na fisiologia da planta? E também para o César, gostaria de bibliografia, se pudesse passar alguma, se existe alguma bibliografia aí sobre esses trabalhos. Obrigado pela pergunta. O selênio e iodo são considerados elementos benéficos, né? A planta ele não é essencial, mas eles têm benefícios. Aí você mencionou sobre a questão de doenças, pragas de doenças, que eu não, de repente o Carlos possa responder, mas tem o silício também, que é um elemento benéfico. O silício tem esses benefícios aí de dar mais rusticidade à planta contra ataque de principalmente fungos, né, e herbivoria, contra insetos. Boa tarde, uma pergunta muito boa em relação aos problemas fitossanitários, né? Então, a gente está realizando alguns ensaios, tanto in vitro, e a próxima etapa é a parte a campo mesmo, relacionado com o efeito, né, do selênio, do iodo, no controle da amora de antracnose e da framboesa na questão de ferrugem. Visualmente, a gente está vendo que deu um resultado positivo, só que a gente tem que ter alguns estudos, né, mais aprofundados para ver se esse mecanismo realmente está funcionando, se ele influencia. Porque como são elementos que ele auxilia na questão de contra o estresse, né, do estativo da planta, da resistência, pode estar utilizando. Agora, em relação a insetos, pragas assim, a gente não tem ainda nada, porque é um pouco novo em relação do selênio e do iodo. Mas existem muitos estudos na relação do silício, né? Mark, né? Essas bibliografias elas estão meio dispersas, mas o que eu posso sugerir para você, que é bem prático, assim, acho que é uma bibliografia muito útil. Todo produtor que se interessa em produzir araucária deve consultar, assim, dormir com ela do lado, é o livro do Ivar. É super recente, tem um PDF grátis disponível na internet, o livro na íntegra, e ele trata disso. Depois você anotou o meu... Eu não lembro se era araucária, o título era araucária e depois tem um subtítulo que eu não vou lembrar agora. Mas se você quiser, você me manda um e-mail, depois eu te passo o link. É um livro super bacana e ele é bem prático. Assim. O Ivar é um cara bem legal, porque ele é um pesquisador ele era produtor rural, ele é filho de produtor, então ele consegue fazer esse link, assim, ele consegue colocar em termos bem claros. Assim. O livro é super bom. Ô César, Ivan de Cunha, se eu quiser fazer o plantio de semente no sítio, como é que eu vou identificar se aquela semente é de um pé macho ou se vai ser um pé fêmea? Porque já aconteceu isso lá. Eu plantei 10 pés de araucária, saiu um pé fêmea e 9 macho. Eu faço isso. Putz, Ivan, não tem como identificar. Isso é um negócio que dá para acontecer, né? Assim, é o que eu falei, né? Em teoria, né? Numa amostragem grande, 50% vai ser fêmea e 50% vai ser macho. Mas meu sogro teve 6 filhas, né? Então isso acontece, né? Às vezes só sai um sexo. E a araucária é meio bizarro, Ivan, porque tudo que te falarem, você pode saber que é mito. Não tem como você saber se aquela planta é macho ou é fêmea, porque a planta ela não é macho ou é fêmea. A gente ou é macho ou é fêmea. A maior parte dos seres vivos que tem essa divisão entre os sexos, você tem a genética diferente. Você tem o XX e você tem o XY. A araucária não, ela tem a mesma genética. O que muda é a expressão. Por algum motivo que ninguém sabe, ela expressa e ela vira fêmea. E por algum motivo ela expressa e ela vira macho. Só que como ela tem a mesma genética, tem casos de araucárias que mudam de sexo na vida adulta. A gente também tem alguns entre nós, mas assim, a gente só muda de roupa por fora. Você não conseguiu mudar a sua genética. Agora a araucária ela tem as duas. Então, em Cunha você talvez já ouviu aquele, se der a ramificação, a primeira ramificação for tripla é macho,
Não, isso não existe. Porque a planta ela tem os dois sexos em termos genéticos, ela só vai expressar um. Então é uma loteria. A única forma de você ter certeza é com a enxertia, mas nem assim, né? Porque o Ivar, né, a gente estava conversando há um tempo atrás, ele falou, pô, tem produtor que às vezes fica bravo, que ele compra o enxerto aqui na Embrapa, o enxerto é de uma fêmea, é um clone, só que aí lá na lavoura, por algum motivo de estresse, aquela planta expressa o macho e ela vira macho dali para frente, né? Então é algo que é meio estranho. Porque se você olhar os parentes da araucária, que eles estão na Europa, na Austrália, etc., como eu falei, é uma planta muito antiga, muito pré-histórica, eles expressam os sexos, a mesma planta, outras espécies próximas da araucária, ela é macho em cima, ela é fêmea em cima e macho embaixo. E à medida que ela vai crescendo e maturando, os ramos que eram macho vão virando fêmea, entende? Então é uma coisa muito louca. Não tem conhecimento isso. O Ivar acabou de começar um projeto com o pessoal da USP para entender o que talvez regula a expressão desses genes e vai fazer expressar macho e expressar fêmea. Mas não tem como saber até agora, nem de sequenciamento genético. Qual é a idade que a gente consegue perceber? Só a hora que ela frutificar. Só a hora que ela der o microstróbilo ou o megastróbilo, né? Ou a pinha ou o pistolão, como chama em Cunha, né? A minha pergunta sobre a aplicação de selênio e ouro nas plantas, como é que é o impacto disso a longo prazo no solo? Então você está fazendo essa aplicação aérea de selênio e ouro, isso aí com a chuva vai descer, vai ter um acúmulo de ouro, de selênio no solo a longo prazo ou não? Também uma ótima pergunta com relação a esses nutrientes. Então, a gente aplica na parte foliar, né, que é a questão do elemento móvel. E como os nossos solos, né, metade dos solos do Brasil são muito pobres em selênio, então eu acho que se tiver algum escorrimento, se tiver alguma questão de ir para o solo, vai ser um benefício. Porque para a gente ele é essencial, mas para a planta ele é benéfico. Então a gente pode estar pensando por esse esquema. Então por a questão do iodo também. Então acho que eu não sei se teria translocação, não sei se os meninos poderiam completar algo assim. Mas da questão dos solos, né, se elas são bem pobres, eu acho que seria um benefício. Não tipo assim, ia dar algum efeito residual, alguma coisa assim. Porque como são dosagens baixas, né? Nós já temos nos solos, né, o selênio principalmente, e ele vai depender do pH do solo e vai estar na forma de selenato ou selenito, se o solo for mais ácido ou mais básico. Então a gente já tem, mas é em baixas quantidades, dependendo do manejo que a gente faz, a gente disponibiliza também mais selênio para as plantas absorverem através do sistema radicular, mas a quantidade que a gente aplica na planta acaba que é bem baixa, essas doses acabam ficando na própria estrutura da planta, e a gente vai colher os frutos, né? Aquele selênio que tiver na estrutura da planta, a gente pode remobilizar e isso voltar para o solo também. Certo. Eu gostaria de saber a questão de regulamentação para apanhar o pinhão. Tem diferença de um estado para o outro? Ou pode subir na pinheira e apanhar do jeito que faz lá para pegar o produto para enxertar? No estado de São Paulo você está liberado, né? Não existe mais não se aplica o defeso federal. A gente tem uma portaria de 1974 do extinto IBDF, um instituto que nem existe mais, né? Essa portaria proíbe coletar pinhão antes do 15 de abril. E aí, depois de um grande trabalho com a associação em Cunha, a gente conseguiu no estado de São Paulo publicar uma resolução que substitui essa portaria federal, e no estado de São Paulo criou a figura do comunicado. Você passa a Casa Agricultura, você avisa que você vai coletar pinhão, quando você vai, dá a coordenada, e aí você pode coletar a qualquer época do ano, inclusive subir e derrubar. Agora, se você fizer isso no estado de São Paulo, sem ter comunicado antes, aí você está infringindo, você vai ser autuado, a multa é meio salgada.
Agora em Minas Gerais eu desconheço, não sei como que procede. Meu nome é Sérgio, eu vou fazer a pergunta para os três. Vocês estão conduzindo um estudo com iodo e selênio, né? Tem algum outro elemento que poderia ser enquadrado nessa biofortificação que estão pensando em fazer pesquisas futuras? Por exemplo, algum outro elemento, alguma coisa assim que poderia estar contribuindo também para aquelas características que acabam ocorrendo na cultura? Existem sim estudos, né? Também a questão do zinco, a questão do silício, que são também elementos que são benéficos e desempenham vários fatores nas plantas. Então, existe muito estudo também dessas questões, sabe? Mas a gente pensou no selênio e iodo em função do entrave que tem, do gargalo que tem em relação a esses frutos que está aqui e a gente não sabe qual é o comportamento. Mas existe no maracujá, tem até uns estudos que estão sendo conduzidos, que eles utilizam tanto via foliar, via solo, com o silício, e tem outros estudos também com outros perenes, outras pomáceas, com a questão do zinco. Boa tarde, meu nome é Alex, sou de Taubaté, tenho um sítio na atividade, né? Já até comentei de manhã. Eu tenho uma propriedade de eucalipto e minha intenção é eliminar o eucalipto e fazer um reflorestamento com nativas e frutíferas. Vocês estão fazendo a biofortificação com iodo e selênio e estão até falando de outros elementos. Como que é feita a extração desses elementos e se tem formas orgânicas, né, naturais, né, que a gente possa fazer essa extração? Com relação a essa extração, né, os trabalhos que nós estamos fazendo, a gente tem umas análises específicas lá em parceria com o Departamento de Solos para a gente analisar o quanto de selênio de fato foi para aquele fruto, né? Nesse trabalho nosso a gente não tem os resultados ainda, mas a gente tem como fazer essas análises e determinar quanto de selênio, quanto de iodo aquela planta absorveu. Aí essa questão que ele comentou da extração, para a gente saber a quantificação dos frutos, né? É através de análise via solo, que a gente faz lá no departamento, só que a gente está fazendo algumas metodologias, algumas alterações para tentar ser mais eficiente. Porque o método convencional é o método mais caro para a gente estar quantificando essa parte. Então a gente busca mais essas outras formas alternativas. Deixa eu só acho que refazer a pergunta, porque na verdade é assim, vocês vão aplicar nas plantas, vocês têm que ter o iodo do selênio. Eu queria saber como é que é a extração desse que você vai aplicar. Como é que se compra, como é que se adquire. E se tem como a gente, o produtor, extrair isso de algum outro elemento que seja de forma natural. Bom, a forma comercial, existem alguns produtos já no mercado que eles são à base de selênio e iodo. Então, assim, a gente observa que está crescendo, é uma demanda maior, que ele já faz essa questão. Aí agora você vai falar da parte do ponto, assim. Tem um ali que a gente apresentou, que é o Físio, que ele é um mais fontes de selênio orgânico. Então tem dois produtos comerciais já no mercado. Esse trabalho que nós estamos fazendo, estamos testando esses produtos, e tem uns que são os elementares, né? O selenato mesmo, a gente mais produto usado no laboratório, a gente está testando para ver o efeito dele. Aí depois, esse resultado dessa pesquisa vai servir para que as empresas também possam usar esses elementos para formular novos produtos, né? Mas assim, uma fonte de fazer na propriedade, eu ainda não saberia responder. A gente pode dar uma pesquisada depois para repassar. Eu gostaria de fazer uns agradecimentos ao César, ao Fabiano, ao Carlos, ao Lucimar. Acredito que todas as perguntas foram sanadas, né?
Se alguém tiver mais algum questionamento, vocês vão estar aí no café ainda, né? Pode se direcionar diretamente. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, nós estamos fazendo uma pesquisa aqui com a cultura da oliveira. Se porventura tiver algum produtor de oliveira presente, puder participar e nos procurar para responder o questionário, a gente passa pelo celular, tem um link. Ajudaria bastante a gente fazer, incrementar as pesquisas, se vocês puderem nos contribuir. E também passar o agradecimento lá para o professor Rafael Pio, por passar toda essa parte desse trabalho que vocês estão realizando lá. O pessoal, a parte de palestra então fica encerrada, né? Gostaria de fazer o agradecimento a todos pela presença, colaboração e participação do nosso 17º seminário. Será servido um café e, como eu comentei, a gente vai dividir daí grupos de acordo com a cor aí que está colado no crachá para fazer a dinâmica da enxertia, para quem tiver interesse em participar. Tá? Desejo a todos um bom retorno para suas casas, Deus abençoe a todos. E esperamos todos aí o ano que vem aqui na nossa próxima edição do seminário. Obrigado a todos. Eu só esqueci de falar, a gente vai enviar, para quem deixou o celular na ficha de inscrição, a gente vai enviar